Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 17 de março, nós vamos vivendo intensamente esse tempo quaresmal, hoje aqui em Minas Gerais, iniciando um tempo de fechamento, um tempo mais rígido para tentarmos controlar esta pandemia. Então que nós possamos permanecer unidos em oração, pedindo ao Senhor a graça de fato de podermos vencer este grande mal que assola toda a humanidade. Sejamos então responsáveis, cuidemos da vida. Hoje o encontro que nós vamos vivenciar se dá à beira do caminho. Um cego à beira do caminho pede que Jesus olhe para ele com misericórdia. Que nós possamos também estar atentos a todos aqueles que estão à margem da sociedade, à margem do caminho. Façamos nossa oração da Quaresma. Deus de ternura e bondade, que viestes ao nosso encontro com gestos de amor e misericórdia, concedei-nos verdadeiro tempo de conversão, que ao meditar os encontros com Jesus narrados no Evangelho segundo Marcos, façamos verdadeiro encontro pessoal com Cristo, assumindo em nossas vidas suas palavras e ações como autênticos discípulos. Que o tempo da Quaresma nos prepare para vivermos como ressuscitados, promovendo a fraternidade e o diálogo em verdadeiro compromisso de amor, pois cremos que Cristo é nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Que sejamos um. Amém. O texto bíblico que ilumina a nossa reflexão hoje está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. O que podemos fazer quando a fé vai se apagando em nosso coração? É possível reagir? Podemos sair da indiferença? Marcos narra a cura do cego Bartimeu para animar seus leitores a viver um processo que possa mudar suas vidas. Não é difícil reconhecer-nos na figura de Bartimeu. Vivemos às vezes como cegos, sem luz para olhar a vida como Jesus a olhava, sentados, instalados numa religião convencional, sem força para seguir seus passos, desencaminhados à beira do caminho que Jesus percorre sem aceitá-lo como guia de nossa vida. O que podemos fazer? Apesar de sua cegueira, Bartimeu fica sabendo que por sua vida está passando Jesus. Não pode deixar escapar a ocasião e começa a gritar seguidamente: tem compaixão de mim. Esta é sempre a primeira coisa. Abrir-se a qualquer chamado ou experiência que nos convida a curar nossa vida. O ego não sabe recitar orações feitas por outros. Só sabe gritar e pedir compaixão porque se sente mal. Este grito humilde e sincero, repetido do fundo do coração, pode ser o começo de uma vida nova. Jesus não passará ao largo. O cego continua no chão, longe de Jesus,
mas escuta atentamente o que lhe dizem seus enviados. Coragem, levanta-te, porque ele te chama. Primeiro se deixa animar, abrindo uma pequena brecha para a esperança. Depois ouve o chamado a levantar-se e reagir. Por último, já não se sente sozinho. Jesus o está chamando. Isso muda tudo. Bartimeu dá 3 passos que vão mudar sua vida. Jogando fora o manto, porque o impede de encontrar-se com Jesus, depois, embora ainda se mova entre trevas, dá um salto decidido. Dessa maneira, se aproxima de Jesus. É o que precisamos, muitos de nós, libertar-nos de amarras que emperram nossa fé, tomar, por fim, uma decisão, sem deixá-la para mais tarde e colocar-nos diante de Jesus com confiança simples e nova. Quando Jesus lhe pergunta o que dele quer, o cego não duvida. Sabe muito bem do que precisa. Mestre, que eu possa ver novamente. É o mais importante. Quando alguém começa a ver as coisas de maneira nova, sua vida se transforma. Quando uma comunidade recebe luz de Jesus, ela se converte. Em seus inícios, o cristianismo era conhecido como o caminho. Mais do que entrar numa nova religião, tornar-se cristão era encontrar o caminho acertado da vida, seguindo as pegadas de Jesus. Ser cristão significa para eles seguir a Cristo. Isto é o fundamental, o decisivo. Hoje as coisas mudaram. O cristianismo conheceu durante estes 20 séculos um desenvolvimento doutrinal muito importante e produziu uma liturgia e um culto muito elaborados. Já faz muito tempo que o cristianismo é considerado uma religião. Por isso não é estranho encontrar-se com pessoas que se sentem cristãs simplesmente porque são batizadas e cumprem seus deveres religiosos, embora nunca tenham concebido a vida como um seguimento de Jesus Cristo. Este fato, hoje bastante generalizado, teria sido inimaginável nos primeiros tempos do cristianismo. Esquecemos que ser cristãos é seguir a Jesus Cristo, mover-nos, dar passos, caminhar, construir nossa vida seguindo suas pegadas. Nosso cristianismo fica às vezes numa fé teórica e inoperante, ou numa prática religiosa rotineira. Não transforma nossa vida em seguimento de Jesus. Depois de 20 séculos, a maior contradição dos cristãos é pretender sê-lo sem seguir Jesus. Aceita-se a religião cristã porque dá segurança e tranquilidade diante do desconhecido, mas não se entra na dinâmica do seguimento fiel de Cristo. Estamos cegos e não vemos onde está o essencial da fé cristã. O episódio da cura do cego de Jericó é um convite a sair de nossa cegueira. No início do relato, Bartimeu está sentado à beira do caminho. É um homem cego e desorientado, fora do caminho, sem a capacidade de seguir Jesus. Curado de sua cegueira por Jesus, o cego não só recupera a luz, mas se converte num verdadeiro seguidor de seu mestre, porque desde aquele dia o seguia pelo caminho. É esta a cura que precisamos. O relato de Marcos não nos descreve apenas a cura de um cego nos arredores de Jericó. É, além disso, uma catequese elaborada com mão de mestre, que nos convida à mudança e nos incita à conversão. A situação de Bartimeu está descrita com traços muito bem elaborados. Ele é um homem cego, ao qual falta luz e orientação. Um homem sentado, incapaz de caminhar atrás de Jesus. Um homem à beira do caminho, desencaminhado, fora do caminho seguido pelo Mestre de Nazaré. O relato nos revelará, no entanto, que nesse homem existe ainda uma fé capaz de salvá-lo e pô-lo novamente no verdadeiro caminho. Recuperou a vista e o seguia pelo caminho. Quase sempre existe um momento na vida no qual se torna penoso continuar caminhando. É mais cômodo instalar-nos no conformismo, assentar-nos naquilo que nos dá segurança e fechar os olhos a todo outro ideal que exige de nós sacrifício e generosidade. Mas então algo morre em nós. Já não vivemos a partir de nosso próprio impulso criador. O que vive em nós é a moda, a comodidade ou o sistema. Renunciamos a crescer como pessoas.
Quantos homens e mulheres se instalam assim na mediocridade, renunciando às aspirações mais nobres e generosas que despertam em seu coração? Não caminham. Sua existência fica paralisada. Vivem apegados ao essencial, sem olhos para conhecer aquilo que poderia dar nova luz à sua vida. É possível alguém reagir quando se instalou na rotina e na indiferença? Pode alguém libertar-se dessa vida programada para a comodidade e o bem-estar? Esta é a boa notícia de Jesus. Dentro de cada um de nós existe uma fé que pode levar-nos a reagir e colocar-nos novamente no caminho. O que se deve fazer? Clamar a Deus, concentrar as energias que nos restam para pedir a Deus do fundo de nosso ser sua luz e sua graça renovadoras. E depois não fechar os ouvidos a nenhum chamado, por pequeno que seja, que nos convide a transformar nossa vida. Não temos outra vida de reposição. Agora mesmo estamos sendo chamados a viver, a caminhar, a crescer. O Evangelho tem força para fazer-nos viver uma vida mais intensa, verdadeira e jovem. Sois capazes de rejuvenescer o mundo, sim ou não? O Evangelho é sempre jovem, vós é que estáis velhos. Já dizia Georges Bernanos. Ter vida não significa necessariamente viver. Para viver é necessário amar a vida, despertar diariamente de nossa apatia, não submergir na falta de sentido, não deixar-nos arrastar por forças negativas. Que Deus nos ilumine, nos fortaleça, que nós possamos pedir ao Senhor então, Mestre, que eu possa ver novamente. Mestre, que eu possa ver novamente. Os gritos dos que vivem mal nos incomodam. Pode irritar-nos encontrá-los continuamente nas páginas do Evangelho. Mas não nos é permitido mutilar sua mensagem. Não existe Igreja de Jesus sem ouvir os que estão à beira do caminho. Eles estão à beira do nosso caminho. Podemos encontrá-los a qualquer momento, muito perto de nós ou mais longe. Eles pedem ajuda e compaixão. A única postura cristã é a de Jesus diante do cego. O que queres que eu te faça? Esta deveria ser a atitude da Igreja diante do mundo dos que sofrem. O que queres que eu te faça? Mestre, que eu possa ver novamente. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.